Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Elas Inspiram. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras para você buscar o seu sucesso como empreendedora. Bem-vindas ao nosso quadro Elas Inspiram. É com muita alegria que a gente apresenta hoje Mulher Empreender através, inspirar como? Através. E hoje a gente está aqui com essa maravilhosa, lindíssima Karina Garcia. Ela vai contar um pouquinho para você da história dela como empreendedora e eu tenho certeza que você vai pegar aqui muitos insights para te inspirar e te motivar aí na sua trajetória no empreendedorismo também. Karina, muito obrigada, viu, pelo seu sim, por você estar aqui contando um pouquinho da sua história pra gente. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. E Karina, conta pra gente. Primeira coisa, fala um pouquinho de você, né? O que que você faz? Como que é esse caminho no empreendedorismo? Com o que que você trabalha? O meu nome é Karina Garcia, eu tenho 2 empreendimentos e que levam o meu nome. Então, a Karina Garcia Makeup, onde eu faço maquiagem e penteado para qualquer ocasião, desde noivas até ensaios fotográficos. E eu também tenho Karina Garcia Grazing Food, que é um negócio onde eu faço tábuas de frios, cafés da manhã e presentes personalizados também. Que sensacional! Olha como a Karina é. Toda empreendedora é meio assim, né, Karina? A gente vai encontrando, a gente conversa com várias mulheres aqui no Elas por Elas, e a gente vê que tem algumas que vão encontrando oportunidades aí no mercado e ao mesmo tempo transbordando todas as suas competências, né? Conta um pouquinho por que você escolheu nessas duas áreas que aparentemente podem parecer muito distintas, mas eu acho que não são, né? Porque as Não, duas falam de beleza, né? As duas falam ali quase que da mesma coisa, mas conta um pouquinho pra gente como que você escolheu essas duas. é bem isso mesmo. Na verdade, a maquiagem com penteado eu já faço há muito tempo. Já tem já mais de 20 anos. Olha só. Que eu aprendi a maquiar numa empresa que eu trabalhava, que me deu um curso, mas eu sempre gostei dessa parte de pegar a maquiagem da minha mãe, essas coisas. E aí, com o decorrer do tempo, fiz faculdade e tudo, e de repente eu me vi trabalhando com algo que eu já fazia há muito tempo e não via como profissão. Então, se estabeleceu na minha vida, meio que nasceu comigo, assim, sozinho. Uhum. E a parte de cestas e tábuas, ela já veio na época de pandemia, quando os eventos foram congelados, né, casamento, tudo, não podia fazer nada. Então foi tudo congelado e eu fiquei assim, sem trabalhar, falei, estou em casa. Aí quando deu uns 2 meses de tudo parado assim, eu vi uma oportunidade de fazer a cesta de café da manhã, porque uma prima minha me perguntou, Karina, vê pra mim aí em Lorena, onde vende cesta de café da manhã, que eu quero mandar pra minha avó, e eu não vou, né, por causa da pandemia, é aniversário dela. E aí eu fui pesquisar. E hoje tem muita opção, mas na época não tinha quase opção nenhuma. E as opções que tinha, eu não gostei. Eu achei que podia ser mais bonito do que aquilo, podia ser algo mais elaborado. Eu não gostei mesmo, assim, não me agradei muito. E aí eu comecei a pesquisar, e nisso que a gente pesquisa no Instagram, ele começa a entregar conteúdo. Exato. Aí ele começou a me mandar conteúdos de cestas, de tudo quanto é tipo, inclusive fora do Brasil. E eu olhava e falava assim, gente, que coisa linda, olha só como é que tá isso, por que as pessoas aqui não fazem assim aqui também? E aí eu falei assim, quer saber? Mandei para ela o lugar, falei, olha, tem lugar assim, 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 mas sinceramente, eu acho que dá para ser mais bonito. Eu falei, eu vou fazer isso daí. E aí comecei a fazer assim também e fluiu. E olha que interessante, né? Porque o empreendedorismo, ele é bem isso. Você vai encontrando oportunidades como? Solucionando o problema das pessoas, É, né? Então, geralmente, quem tem esse olhar empreendedor, ele enxerga oportunidades de negócio em vários momentos, né? A pandemia gerou ali uma leva de empreendedores que antes não empreendiam, né? Que começaram a fazer isso durante a pandemia e muitos deles tiveram que inovar. Então, isso que você fez, a gente chama na área de gestão de inovação, que é trazer um novo olhar para um produto que já existe no mercado.
Então, olha que interessante, né? Para você que está aí assistindo, às vezes você está querendo empreender ou você já tem um negócio, mas como que você faz, né? Quando a gente fala de diferencial, é isso. Enxerga o gap que tem nesse mercado. Às vezes é um detalhe, às vezes é um passinho, um detalhezinho no produto, no atendimento que vai fazer a diferença no seu negócio, assim como a Karina enxergou, né, Karina? E fala pra gente, Karina, a gente sabe que você tocando dois negócios, né, duas frentes de negócios, devem ter muitos desafios aí, né, nesse tempo todo que você está empreendendo. Quais são os desafios que você enfrentou? Cita aqui pra gente alguns deles que mais foram difíceis para você e como que você passou por eles? Eu costumo, a gente já estava comentando, né? São negócios que são parecidos em algumas questões. Por exemplo, um trabalha com comida, eu entrego, o outro trabalha com beleza, eu vou lá e faço, parece coisas completamente diferentes. Só que eles são muito satisfatórios no sentido de que você está entregando coisas muito gostosas. São momentos bons na vida das pessoas. Ou elas vão comer, vão comemorar alguma coisa, ou vão presentear alguém, ou estão casando, estão indo num casamento, elas estão num momento super incrível para elas, assim. Então, só isso já traz uma energia, uma ideia que é a mesma. Eu não, por exemplo, eu fiz faculdade de Direito. Eu trabalhei 5 anos e eu não gostei da área, não gostei do clima, porque ia totalmente de encontro com a maquiagem que eu já fazia. Já quando veio o Grazing Food, ele ficou igual, ele casou com o meu método de trabalho. Então, o maior desafio, na verdade, para outras pessoas seria, por exemplo, muita comunicação via WhatsApp. Para mim não é um desafio porque eu não me importo. Eu tenho meu celular na mão o tempo todo. Eu não tenho horário para atender o celular. Então tem pessoas que elas acabam não conseguindo lidar com isso e colocam horário para atender o celular e tal, tudo isso, porque vira um desafio. Para mim é um desafio, se for pensar em eu falar assim, você pensar no que eu trabalho e querer tomar como exemplo e tal, existe isso que é um desafio para algumas pessoas. Para mim não é, tá? Eu tô o tempo inteiro atendendo, mas para muitas pessoas vai ser, porque você tem que estar disponível o tempo todo no celular e sem horário, e é muita gente e demanda muito. Porque a maquiagem, por exemplo, e cabelo, a gente conversa muito, principalmente com noiva. O que ela quer, o que ela não quer, ela comenta uma coisa ou outra, a gente cria uma conexão, acaba falando até de outras coisas, leva muito tempo. E a Grace, ela monta um cardápio, no meu caso é personalizado. Então ela fala o que ela quer, o que a pessoa gosta, será que tem como não sei o quê? Aí que é um produto novo que nem tá no cardápio, eu vou atrás de ver valor, passar, demanda tempo. Então isso, para esse tipo de negócio, é algo que é um desafio, por exemplo. Você tem que estar disponível, né, Isso. Karina? Quando eu comecei com a Grace, um dos desafios foi que era época de pandemia e precisa de muitos fornecedores de produtos alimentícios. Então, se eu tivesse sozinha, não tivesse uma pessoa para me ajudar, como foi no caso, para fazer para mim mercado, etc., eu não conseguiria ir, mesmo porque o Gabriel era pequenininho, eu não saía com ele de casa, eu estava guardada dentro de casa. Então, também foi uma questão que seria um desafio, mas não foi, porque como eu tinha uma pessoa ali disponível, foi bem tranquilo. Hoje em dia, o meu desafio a pessoa fez um pedido, como eu tenho um padrão, eu sou bem chata, assim, entre aspas, em relação ao que eu quero oferecer, os meus fornecedores não são num lugar só, por exemplo. Tem fornecedor meu que eu fui gostar lá em Guará. Então, se a pessoa pedir aquilo naquele momento, eu tenho que ir lá. Então, vários fornecedores para mim é um desafio. E é mais isso, na maquiagem eu não vejo tantas coisas, a gente tem que estar sempre se atualizando. Você estar sempre se atualizando é um desafio também, mas né, faz parte. Quando você gosta do que você faz, na verdade, tudo faz parte. Tudo fica assim gostoso. E eu acho muito interessante isso, né, Karina? Porque é a maneira como a gente encara os desafios, né? Então a gente encara com esse sorrisão lindo, o desafio faz o quê? Ele sai correndo, ele perde a força, né? A gente fala que no Elas, né, Karina, você está acostumada, dos gigantes, que quando a gente vai buscar alguma coisa, buscar crescimento para a nossa vida, para o nosso negócio, os gigantes se levantam. E a maneira como a gente encara esses gigantes é que faz toda a diferença. Então já anota aí a primeira virada de chave para você.
como você tem encarado os desafios aí? Com essa leveza, perceba que eles existem, né? Isso aqui não é romantizar a sua trajetória como empreendedora. Eles existem, mas você pode encarar eles com uma grande leveza ou como um grande peso na sua vida. E aí isso vai ditar muito como vai ser o seu negócio, como vai ser a representatividade do seu negócio na sua vida, como vão ser os seus resultados. Então, a maneira como você encara os seus desafios determina como serão os seus resultados também, sabia? É verdade. É interessantíssimo. É. E você falou aí de um assunto que para nós, mulheres empreendedoras, está presente na nossa rotina, que são os nossos pimpolhos, os filhos, né? Como foi para você? Você começou a empreender antes de ter filho, né? Foi. E aí, quando o Gabriel nasceu, né, e ele é pititico, ele tem 5 anos, você me Isso. falou, né? Uhum. Então, como que você lida com isso? Com a maternidade, 2 negócios acontecendo ao mesmo tempo, e pelo que eu pude perceber, você é uma pessoa que preza muito pela qualidade, então você não mede esforços para entregar qualidade, para atender o seu cliente, isso demanda tempo, demanda energia. Então, como que você faz para administrar tudo isso, Karina? Na verdade, da mesma forma, né? Se eu dedico tudo que eu faço para o meu trabalho, muito mais eu dedico para o meu filho, sabe? Já é assim, algo meu mesmo, de verdade. Eu não consigo muito não pensar em que eu tenho que estar fazendo um bem para outra pessoa, sabe? Eu não aceito muito a ideia de repente a pessoa passar por mim e sair aborrecida com algo. Então, eu sempre procuro tratar as pessoas de maneira que elas saiam bem, em paz, felizes, muito satisfeitas. Na verdade, o foco do meu trabalho, no fim das contas, é esse. Não é nem tanto assim, entregar o café, ou então maquiar a pessoa, mas sim como ela vai se sentir com aquilo que ela recebeu. Isso me dá muita satisfação, sabe? Muita satisfação. Eu conheço o olhar das pessoas, assim, sabe? Quando você entrega um espelho, a pessoa olha. Isso que é o incrível, sabe, da coisa. Então, se isso é assim para o que eu trabalho, para o meu filho, então, muito mais. Então, eu nunca quis me dedicar mais ao trabalho do que à maternidade. Eu sempre procurei conseguir colocar, e graças a Deus eu pude, porque na verdade tem muitas pessoas que não tem como, gostaria, mas não tem como. Então eu, na minha realidade, no que eu pude, como que eu fiz? Quando eu trabalhava com maquiagem, que o Gabriel nasceu. Então eu não deixei de trabalhar, mas eu levava ele. Então o pai dele ia junto, a minha mãe também ia junto e ficavam com ele. E eu já falei para as pessoas, olha, eu tô grávida. Quando eu tiver um filho, provavelmente na sua data eu vou ter já o bebê. E eu levo e eventualmente eu vou parar para dar um mamazinho para ele rapidinho. E a pessoa, todo mundo foi super receptivo. Ah, tudo bem. Assim como eu, às vezes maquio alguém com a criança subindo no colo e eu falo, deixa, pega no colo e tal, porque não atrapalha. E eu sempre fui muito organizada com horário, então isso não atrasa ninguém. E eu sempre levei ele comigo. Então, eu tinha 12 dias de ter tido o Gabriel, eu fiz noiva em casa. Eu avisei, olha, se o Gabriel tiver nascido, vai ter que ir na minha casa, porque eu atendo a domicílio, né? Tem que ir na minha casa. Não, tudo bem. Aí foi na minha casa. Então, eu não parei de trabalhar. Eu trabalhei todo o tempo, mas também não deixei o Gabriel. E até hoje não deixo. Tudo que eu vou fazer, eu dou um jeito de encaixar e de fazer algo que consiga... Seja bom para os seus dois lados, consiga ficar bom para todo mundo, e sabe? Você falou uma frase que é muito interessante para as mulheres. A gente fala muitas coisas que a gente não percebe, né, Karina? Você falou uma frase aí que ele não me atrapalha. E para muitas mulheres, o filho atrapalha. Né? Elas colocam a maternidade como um grande peso que atrapalha a jornada empreendedora, a jornada profissional. E mais uma vez, né, a maneira como a gente coloca as coisas na nossa vida, os desafios, é a maneira com que a gente vai ter os resultados, né, de lidar com isso. Então o filho ele não atrapalha, ele muda a sua rota, né? Ele vai te fazer dividir seu tempo de uma outra maneira. E uma outra coisa importante para você que é mãe empreendedora e está assistindo, que a Karina nos trouxe aqui,
vá atender o seu coração. Por quê? Uma mãe com uma criança pititica, onde está o coração dessa mulher? Lá com o pequeno, com a pequena. E aí muitas mulheres, sabe, Karina, ficam tensas porque elas não dão conta dos negócios e elas querem ter a mesma produtividade que elas tinham antes do filho. Mas não dá, o seu coração neste momento, minha querida, tá dividido. Seu coração tá lá com esse pequeno que precisa de você. Então a Karina nos trouxe aqui um caminho muito bonito que você pode seguir. Vai lá, atende o seu coração. O seu coração atendido, você vai ter muito mais energia para dedicar ao seu negócio. Então, às vezes, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, 100%, mas não dá. E a gente aceitar isso é importante. Aceitar que é importante para você que o seu coração esteja atendido lá no seu filho. Então, é importante o tempo de qualidade, é importante você saber que você vai demandar energia para ele, que ele vai precisar de você e que talvez o seu negócio não tenha tanto de você agora. Mas ali mudou na muito. frente ele vai ter, Sim. sabe? Porque eles crescem. Eu falo, as mães não acreditam, mas é verdade, eles crescem. E aí você vai conseguir ter o tempo que você tinha antes. Então, eu acredito que para você que está assistindo, esse é um dos grandes insights aqui da sua história, né? Tem muitas mudanças, né? Quando a gente se torna mãe, a gente faz mudanças. Quando eu maquiava antes, por exemplo, de ter o Gabriel, eu ia para qualquer lugar. Eu já fiquei 3, 4 dias em Volta Redonda fazendo formatura de uma moça com a família dela. Eu já fui para Bananal fazer noiva com 10 madrinhas. Eu atendi em época de formatura de manhã até 1h da manhã. Então eu não tinha horário, não tinha cidade, não tinha nada. Hoje em dia eu já sou mais criteriosa. Eu não vou, por exemplo, para lugares que eu vou ter que ficar dias lá, porque eu optei por isso. Na verdade, eu cheguei num ponto que, graças a Deus, eu consigo fazer essa escolha. Hoje eu posso me dar o luxo de dizer, não quero trabalhar assim, quero trabalhar assim. E dessa forma eu faço. E dá super certo. Mudou a forma de eu atender para eu conseguir não deixar a desejar lá, mas também estar aqui, porque eu entendo que eu não sou o meu trabalho. Eu amo o que eu faço, as duas coisas. Eu amo profundamente o que eu faço. Mas eu entendo que eu não sou o meu trabalho. Eu sou Karina, mãe, as pessoas que eu conheço, com quem eu me relaciono. É isso que eu sou, entendeu? Então é nisso que está a minha vida. E o meu trabalho, ele vem junto. Ele faz parte de tudo isso. Mas eu não posso entender que algo que sou eu, como a maternidade, por exemplo, possa me atrapalhar no meu trabalho. O meu trabalho, ele é secundário, entende? Nunca algo que sou eu vai atrapalhar o meu trabalho. O meu trabalho pode atrapalhar, e aí eu vou adequar, mas não o contrário. Então na verdade, eu amo essa dinâmica, sabe? E eu me dou bem com ela, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de poder me dar bem com ela. Hoje em dia, eu não faço tanto dinheiro como eu fazia antes, porque eu optei por isso. Poderia fazer? Sim. Era só trabalhar da mesma forma que antes. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Eu optei por diminuir a demanda para poder viver a maternidade. Então, assim, a maternidade, ela é algo que é um momento da sua vida. É como você falou, vai crescer. Vai crescer. Então, tem que ter calma, sabe? A gente tem que ter paciência para viver bem os momentos que a gente tem. E são escolhas, né? Escolhas da mulher adulta, né, Karina? E quando a gente escolhe na adulta, geralmente essa escolha deixa o nosso coração em paz. Quando a gente escolhe na nossa infância, querendo exigir ali das nossas escolhas, geralmente fica pesado. Mas conta, Karina, o que o Elas, né? A Karina é nossa maravilhosa, está aqui no Elas por Elas. Conta pra gente como que o Elas te ajudou nessa jornada, quais foram os pontos que ele te trouxe, né, de apoio nessa jornada do empreendedorismo, até como mãe, como pessoa. Eu tive uma mudança grande na minha vida, e quando essa mudança aconteceu, eu meio que dei uma parada nos meus negócios. Não parei de trabalhar, mas eu parei de divulgar muito, eu parei de postar muitas coisas. Eu fiquei trabalhando mais quietinha, porque toda vez que eu tô postando muito, aparece muita cliente. E no momento eu tava querendo tempo e sossego para eu poder
fazer a mudança que eu estava vivendo. Porém, junto com isso, aconteceu esse boom de internet, de Instagram, dessas coisas. E aí eu meio que não acompanhei. Eu fiquei ali parada em relação à rede social. E hoje em dia essas coisas são muito importantes, né? É ali que as pessoas procuram o seu trabalho, então não tem como separar. E aí quando eu fui voltar, eu voltei assim sentindo um pouco de dificuldade em relação a mim mesma, a fazer, simplesmente fazer. E aí eu cansei, sabe quando você cansa? Eu falei assim, gente, eu não quero fazer isso, eu não quero ter que estar mexendo com essa rede social, eu quero as coisas como elas eram antes. Eu tive uma dificuldade dessa mudança, de aceitar essa mudança. E aí tudo pesou pra mim. Aí eu já comecei a falar, mas tem o Gabriel, sabe? Eu dei uma viajada, assim, do que eu sempre pensei, do que eu sempre fui. E nesse momento que eu conheci o Elas, eu não sabia que existia o Elas. E quando eu fui para conhecer sem intenção de que o Elas me ajudaria, porque eu nem entendia o que era o Elas. Eu fui porque falaram de algo sistêmico e eu achei interessante que de repente algo de um conhecimento maior sobre mim mesma me dissesse por que eu estava me sentindo daquela forma. E aí eu fui e realmente o que foi falado ali veio de encontro. Eu falei assim, gente, eu acho que isso daí faz sentido para mim, sabe? Eu acho que isso daí faz sentido para todo mundo, na verdade. E aí eu entrei no Elas com esse objetivo. Mas, no fim das contas, o que o Elas me trouxe verdadeiramente foi entender que, embora eu ame o que eu faço, eu seja grato pelo que está, eu não fique ansiosa pelo que eu vou ganhar, eu consiga ser feliz. A minha felicidade, ela está no que eu tenho. Então, mas embora tenha essa questão, eu não posso deixar que a satisfação, a gratidão e a felicidade que eu tenho com o que eu já tenho me prive de alcançar coisas maiores ainda que Deus tem para mim. Né? Isso, entendeu? Porque eu serei feliz também com essas coisas. E eu não tinha mais isso. Eu tenho a tendência a ficar assim, a ficar feliz com o que eu tenho, grata pelo que eu tenho, feliz com o que eu tenho, e aí não fazer questão demais. E às vezes Deus faz questão demais para mim. Tanto faz que me levou até o Elas, porque eu creio dessa forma, né? Então Deus despertou em mim sonhos, desejos, visões que eu não tinha a respeito de mim mesma, a respeito de um futuro, a respeito de amanhã. E aí a gente fez uma dinâmica no jantar de gala, e na dinâmica você falou pra gente escrever quais os seus sonhos. Se imagine fazendo isso e aquilo, os seus sonhos. E aí ali eu fechei os olhos e pensei em coisas que eu não tinha pensado ainda, sabe? Eu estava assim, acomodada, sem perceber que isso era uma acomodação de fato. Mas me incomodava, assim, eu falava, gente, por que eu, gostando tanto do que eu faço, tendo sucesso no que eu faço, tendo nome no que eu faço, não tenho essa vontade de então, sabe, de crescer. Sabe, eu que não ligo pra me expor em rede social, que gosto de falar, que faço essas coisas. Por que eu não falo, quero fazer isso daqui, todo mundo fazendo, eu sei fazer também, vou fazer legal. Por que eu não tenho esse ímpeto, né? E aí eu fui no Elas para tentar descobrir o que é que me trava. Não é uma trava que eu fico assim sofrendo por ela, mas eu comecei a observá-la. Quando eu passei pelo momento de dificuldade, eu comecei a me enxergar de fora. Eu falei, gente, não tá o ideal. Foi isso que eu... O caos precede a ordem, mas às vezes nessa transição do caos para a ordem, a gente precisa de direcionamento. Então, isso é mais uma coisa que você pode anotar. O caos precede a ordem, mas na transição a gente precisa de direcionamento, porque se não tiver esse direcionamento, a gente não consegue chegar nessa ordem, sabe? Sim. Então, eu acredito que o Elas para muitas mulheres seja isso também, né?
ajude essas mulheres a colocarem as coisas em ordem. Que coisas do negócio? Não, principalmente as coisas internas, né, que estão bagunçadas aqui dentro. Muito bonito seu depoimento, viu? Obrigada. Eu que É agradeço. lindo saber que aqui a gente consegue trazer isso para a vida das mulheres, o poder de voltar a sonhar. É bem É isso. lindo. Karina, foi assim sensacional conversar com você, né? Você transmite uma energia muito boa. Quero que você, com essa energia linda que você tem, deixe aqui para as mulheres, né, que de repente estão passando pela mesma situação que você passou, sabe? Essas dúvidas, esses questionamentos, às vezes o cansaço, às vezes um momento difícil. Que mensagem que você deixaria para elas? Deixa lá. Eu penso que quando a gente se dedica com o que a gente faz, com amor, e a gente pensa que aquilo tem que fazer bem para outras pessoas e para nós também, a gente é naturalmente direcionada para tudo o que leva a isso. Exemplo disso é o Elas, por exemplo. Eu sempre tive uma cabeça sem conhecimento nenhum a respeito de nada do que é passado dentro da comunidade, eu sempre tive esse pensamento. E no momento que eu me vi com dificuldades de continuar, ou de progredir, ou de crescer por dentro e por fora, eu fui direcionada justamente para algo que me levaria a isso. Então, se você está procurando algo no seu negócio, ou procurando um negócio que te leve a ter satisfação, sucesso, né? Porque sucesso é a felicidade de você fazer aquilo que você ama. Para mim é. Então, se você está buscando isso na sua vida, procure fazer isso com amor, verdadeiramente com amor. Se você se amar, amar o que você faz e amar as pessoas que estão vindo até você, tudo flui. Eu sou prova viva de que flui. As coisas acontecem sem que você perceba. Eu noto as dificuldades que eu tive, ou os desafios que eu tive, ou as coisas que eu tive que fazer. Hoje, no momento eu não percebia. No momento eram coisas acontecendo. E as coisas acontecem, né? As dificuldades, elas nos movimentam. Então, assim, não é tudo mil maravilhas o tempo todo. Mas também não é ruim. Não precisa ser uma guerra, Não precisa né? ser uma guerra, uma luta, entendeu? A gente enfrenta situações, as situações passam. A gente tem que entender que esses momentos difíceis, eles são só momentos, eles não são a sua vida, eles não são o seu negócio, eles não são o que você vai ter para fazer pro resto da vida. A vida não é problemas, entendeu? Os problemas, eles fazem parte, mas a gente passa por eles e alguns nos acompanham. Mas a gente aprende a lidar com eles e essa é a grande questão linda da vida. Quando Deus fala que a gente vive uma vida de vitória em vitória, não quer dizer que não vão ter problemas. É vitória em vitória mesmo, você precisa ter vencido algo, ou seja, sempre vai ter lutas. Fora isso, as coisas não vão ter sempre um fim. Tem dificuldades que nos acompanham, né? E a gente aprende com sabedoria a lidar com elas. E isso também é vitória. Então, assim, a vida é uma bênção, ela é uma vitória. Então, Que vive lindo. nisso. Que lindo, né, gente? Eu acho que você que assistiu até agora, com certeza teve aqui muitos insights, né? O que que você vai fazer? Você vai encaminhar esse vídeo para outras mulheres, para aquela mulher especial para você, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração dela. E Karina, conta aqui pra gente onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem contratar você para ser maquiadora, que por sinal a maquiagem dela é sensacional. É linda, tão leve quanto ela, né? Deixa a gente super leve. E onde as pessoas podem contratar também as suas cestas, né? As tábuas. Eu trabalho exclusivamente através de rede social, então o contato é via WhatsApp. Eu atendo maquiagem e penteado a domicílio. E o contato tem o WhatsApp no próprio perfil do Instagram, que é @carinagarcia_makeup. E o Grazing Food é @carinagarcia_grazingfood.
E você também faz o contato pelo WhatsApp que está no perfil. E aí todo o contato é feito por ali, eu entrego o presente que você for mandar, se você for mandar, ou entrego na sua casa se for para consumo próprio. Então todo o contato é feito assim, eu indo até vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos da Karina para você contratá-la com toda certeza. Karina, muito obrigada, viu? Pelo seu sim, por nos receber aqui e por contar um pouco da sua história aqui no Elas Inspiram. Muito obrigada. Amei, eu espero ajudar muita gente. Com certeza. E para você, um grande beijo. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou. E mais uma vez, manda esse vídeo para aquela mulher especial que está aí no seu coração. E a gente se vê no próximo episódio.